oração é uma prática espiritual fundamental na vida dos crentes e ao longo da Bíblia nós encontramos inúmeras referências que destacam os benefícios da oração e sua importância na comunhão com Deus e no crescimento espiritual. Neste vídeo eu vou apresentar 6 benefícios da oração que podem transformar a sua vida a partir de hoje. Graça e paz, eu sou o pastor Valtencir. Pastorei a mesma igreja há mais de 20 anos. Nesse canal eu falo de vida cristã na prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir, comentar, deixar aqui a sua dúvida e compartilhar esse vídeo com seus amigos, irmãos e familiares. Em Tiago capítulo 5, versículo 16 está escrito: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja bem, aqui é o apóstolo Tiago, ele um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém. Ele está ressaltando a importância da oração, os benefícios da oração nesse ambiente de comunhão cristã, de vida consagrada, dedicada, né? Vida santa, né? No ambiente de uma igreja saudável. Então, nós precisamos tratar desse assunto e vamos ver então quais são os principais benefícios da oração em nossas vidas. Em primeiro lugar, a oração ajuda você a desenvolver um relacionamento saudável com Deus. Assim como os seus pais aqui na terra, Deus, que é o seu Pai celestial, ele deseja ouvir e deseja conversar com você. E quando você ora, ele ouve. E quando Deus ouve, em seguida Ele responde às suas orações. E essa resposta, às vezes, ela vem na forma de pensamentos, de sentimentos espirituais, aquela certeza interior, através das Escrituras, quando você lê, quando você estuda, quando você medita e quando você ouve uma pregação, ou até mesmo através das ações das pessoas, de outras pessoas, as pessoas que convivem conosco, né? E essas ações, às vezes, são a resposta que Deus está nos dando. João capítulo 11, versículo 41 e 42, está escrito: e Jesus, levantando os seus olhos, disse ao Pai: eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Então você vê aqui Jesus demonstrando a importância da oração nesse relacionamento. Ele tinha certeza que o Pai ouvia sempre as suas orações. E é essa certeza que você terá quando você começar a viver, né, uma vida de orações constantes, de orações diárias, porque através da oração, é importante a gente entender nesse primeiro momento, nós aprendemos a distinguir a voz de Deus. Entre tantas vozes que nós ouvimos a todo momento, nós conseguimos distinguir com certeza, né, com fidelidade a voz de Deus. Nós não somos enganados, nós temos certeza quando Deus fala conosco, e isso você só consegue através de uma vida de oração. A oração também ela é importante porque ela convida o Espírito Santo a estar presente em sua vida. Ao orar diariamente, você está, na verdade, convidando o Espírito Santo para estar com você, para consolá-lo, para dirigi-lo, para orientar a sua vida no seu dia a dia. Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa da Trindade que vai ajudar você a sentir o amor de Deus, né? A perceber o amor de Deus e a trazer também esse sentimento de paz e alegria ao seu coração. João capítulo 14, versículo 26, o próprio Jesus está falando sobre a promessa e a vinda do Espírito Santo. E ele diz o seguinte: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas. Paulo, né, também vai dizer, o apóstolo Paulo em Romanos 8, 26, da seguinte forma: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, você percebe a importância do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo na nossa vida de oração. Ele não vai, ele não vai ser apenas importante para nos orientar como orar, mas ele vai também ter esse papel de nos ensinar ou de orar por nós quando nós não conseguimos, ou seja, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade às vezes de mostrar a nossa necessidade, as nossas dificuldades a Deus, abrir o nosso coração para Deus. O Espírito Santo vai nos ajudar, ele vai estar conosco na nossa vida de oração e então a nossa oração chegará à presença do Pai e ela terá com certeza a resposta que nós precisamos. Em terceiro lugar, a oração ajuda você a encontrar a direção de Deus em sua vida. Nós já sabemos, né, que Deus sempre ouve as nossas orações, e é verdade também que muitas vezes Ele nos dá as respostas específicas e a orientação que nós estamos buscando. Mas mesmo quando Deus não responde imediatamente ou não responde da forma que nós esperávamos, a oração em si já é uma maneira de encontrar a paz de Deus. Paulo registra isso em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, onde está escrito: não sejais ou não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui descreve e demonstra que o cristão, quem tem fé, quem busca Cristo, né, para ter uma vida abençoada, ele não precisa ou não pode viver ansioso. Ele orando, mesmo que ele não tenha a resposta que ele buscou ou desejou, mas ele vai encontrar a paz, né? A paz que excede todo entendimento, já pelo simples fato de orarmos. Pela prática da oração, nós já adentramos a presença de Deus e acessamos, né, a presença de Deus, que é uma presença pacificadora. Ela vai pacificar o nosso coração. Nós vamos ficar em paz na presença do nosso Deus por intermédio das nossas orações, como resposta de nossas orações. Em quarto lugar, a oração também lhe dá forças para evitar a tentação. Jesus ele aconselha os seus discípulos num momento muito difícil. Jesus está orando no Getsêmani e chama os seus discípulos mais próximos para orar com ele, e eles não conseguem ficar em oração por uma hora com Jesus, e Jesus então conclui esse tempo de oração trazendo a eles um ensino, uma exortação, que está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus aconselhou os seus discípulos dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ou seja, Jesus demonstrou para os discípulos a importância da oração para nós recebermos a força e evitarmos cair na tentação. A tentação de não confiar em Deus, de não depender mais de Deus, de buscar as nossas próprias soluções para os nossos problemas, né? Então, por meio da oração, nós podemos vencer essa tentação de pecar, né? De nos afastar de Deus, né? De ser autossuficiente. Então, ore sempre pela ajuda de Deus para evitar, então, fazer essas escolhas erradas. E quando nós oramos para que Deus nos livre de fazer escolhas erradas, isso automaticamente nos conduzirá, né, a essas práticas acertadas, né, escolhas acertadas. Nós receberemos a força de Deus para tomarmos a
decisão certa. Em quinto lugar, a oração te transporta para um ambiente de milagres. Nas Escrituras nós vemos muitos exemplos do Senhor realizando milagres em resposta a uma oração. Na época do Antigo Testamento, né, nós encontramos ali o profeta Daniel, e a Bíblia registra que ele foi jogado na cova dos leões porque ele se recusou a parar de orar. Mas quando ele orou já lá na cova dos leões, anjos apareceram e fecharam a boca dos leões e ele saiu de lá são e salvo. Nos evangelhos, da mesma forma, nós encontramos muitos registros das orações, né, de servos fiéis, sinceros a Deus, pessoas que oraram sinceramente a Deus e obtiveram as respostas de suas orações, foram curadas, foram salvas, né, foram libertas de demônios. Nós temos um caso interessante do cego mendigo Bartimeu, que fez uma oração curta, né? Estava à beira do caminho e ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, e quando ouviu o alvoroço, ele simplesmente alçou a sua voz e gritou, né, bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus chamou o cego até ele e fez uma pergunta, né, a ele, dizendo o que ele gostaria que Jesus fizesse para ele, né? Então ele disse que desejava ver, e ele foi imediatamente curado, né? Nós vemos também o registro daquela mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia e que no seu íntimo, né, com aquela oração silenciosa, a oração no espírito, ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. E ela foi de fato, e no meio da multidão, e tocou secretamente na orla das vestes do Senhor Jesus, e imediatamente saiu o poder de Jesus, ao ponto de Jesus chamá-la a si, né, e identificá-la, né, e dizer a ela: a tua fé te salvou, vá em paz e seja livre do seu mal. Então você vê, né, que a oração sincera, a oração bíblica, né, ela traz esse benefício de nos transportar para esse ambiente de milagre. Fazendo suas orações diárias, você também pode vivenciar milagres em sua vida, né? Como cura, como libertação, perdão dos seus pecados, restauração familiar, né? Então a oração ela é poderosa, ela nos dá esses benefícios maravilhosos. Em sexto lugar, né, a oração vai ajudar a você a se tornar mais semelhante a Jesus. Jesus, ele nos deu o exemplo perfeito de como orar, né? Tudo que nós precisamos saber sobre oração está registrado nos evangelhos, na vida prática de Jesus, orando com os seus discípulos e ensinando os seus discípulos a orar. Jesus começa o seu ministério no deserto, orando, e lá ele vence o diabo, né, através da sua oração, e ele termina o seu ministério no Getsêmani, lá na cruz, e ele termina com uma oração maravilhosa, quando ele diz ao Pai: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos o melhor exemplo de oração, que é Jesus. Quando eu procuro imitar Jesus também na minha vida de oração, eu vou estar caminhando, né, nesse caminho que o próprio Cristo deixou para nós, né, e a ordem dele para nós sermos seus imitadores. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O ensino apostólico, né, ser imitador de Jesus. E quando nós vivemos e buscamos viver essa vida de oração sincera, nós vamos desenvolver esse nosso relacionamento com Jesus, com o próprio Pai, e vamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Como o próprio C.S. Lewis disse em muitas de suas obras, e muitas vezes a oração não muda Deus, mas ela me muda. Então, que nós sejamos mudados, né, pela nossa vida de oração, e usufruir de todos esses benefícios
que a oração nos proporciona. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17, está escrito: Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então ele fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Veja bem, no final agora desse estudo, eu estou citando um texto da carta do apóstolo Tiago, da mesma forma que nós iniciamos o estudo citando, o texto onde ele fala dos benefícios da oração, da eficácia da oração sincera. Aqui ele nos está mostrando, que não é necessário ser um super crente para poder orar e obter respostas de Deus, viver os milagres como resposta de oração. Ele está nos dando aí essa clareza acerca da importância de orar e que a oração é uma ferramenta acessível a todo crente, a toda pessoa que se entrega a Jesus. O Senhor entregou essa ferramenta em suas mãos para que ele possa acessar o céu e crescer espiritualmente e ter uma vida abençoada na presença de Deus. E o meu desejo aqui ao final desse estudo é que você supere todos os obstáculos que tentam impedir você de ter uma vida de oração eficaz e de usufruir aí de todos esses benefícios que a vida de oração nos proporciona. E por isso, nesse sentido, eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha oração a esta pessoa, a este irmão, a esta irmã, que está agora orando comigo, que se identificou com esta palavra, meu Deus, foi abençoado e foi impactado, e o seu espírito, Pai, o Deus, foi sacudido com essa necessidade e urgência de rever a sua vida prática de oração. Abençoe, Senhor, dê a ele graça, força, meu Deus, para que possa romper todos esses obstáculos e, meu Deus, a sua vida de oração seja grandemente abençoada, que ele possa encontrar a tua presença, ter paz, alegria, contentamento, confiança, certeza, meu Deus, e que nada o afaste do Senhor, e que as suas orações não sejam apenas para lhe proporcionar, Senhor, oh Deus, Pai, solução de seus problemas, mas que seja uma ferramenta que enriqueça o seu testemunho, para que ele possa, meu Deus, pregar a tua palavra, anunciar as suas boas novas àqueles que ainda não te conhecem, que também vão aprender sobre oração e vão viver essa dádiva, essa bênção que o Senhor nos proporciona. Meu Deus, muito obrigado, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.